Imagine o seguinte: o grito de uma garota ecoa pelos corredores de pedra do castelo de Bleu, em uma noite de inverno de 1457 depois de Cristo. O som corta o uivo do vento, como uma lâmina rasgando seda. Em uma câmara iluminada apenas por velas tremeluzentes, Lady Margaret Bowart, de 13 anos, agarra os lençóis ensanguentados sob ela seu pequeno corpo convulsionado por uma dor que nenhuma criança deveria suportar. As parteiras sussurram orações em latim, seus rostos sérios, nas sombras dançantes. Lá fora, a neve cai sobre o solo congelado de Bedfordshire. Mas dentro desta sala, um futuro rei da Inglaterra está sendo arrancado de uma menina que mal deixou a infância. O cabelo de Margaret Orbin gruda em seu rosto encharcado de suor, enquanto outra onda de agonia a atinge. Está morrendo, pensam. O bebê é grande demais, seus quadris muito estreitos. Aos 13 anos, seu corpo ainda não terminou de crescer. No entanto, aqui está ela lutando para dar à luz o filho que um dia se sentará no trono da Inglaterra como Henrique VIII. A ironia não passa despercebida por ninguém presente. Este menino nascido de tanto sofrimento encerrará o conflito mais sangrento da história inglesa e fundará a dinastia Tudor, que transformará o mundo. Antes de mergulharmos nessas histórias esquecidas de sobrevivência e sofrimento, se você gosta de aprender sobre as verdades ocultas da história, considere curtir e se inscrever para mais conteúdos como este. E por favor, comente abaixo para me dizer de onde você está acompanhando. Acho incrível que estejamos explorando essas histórias antigas juntos, de diferentes partes do mundo, conectados através do tempo e do espaço, pela nossa curiosidade compartilhada sobre o passado. A menina que se contorcia naquela cama não era uma nobre comum. Lady Margaret Buffett carregava em suas veias o sangue de reis, especificamente o sangue de João Gigante Duque de Lancaster, quarto filho de Eduardo III. Mas o sangue real, como Margaret aprenderia ao longo de sua extraordinária vida, podia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. No selvagem cenário político da Inglaterra do século XV, onde as guerras das rosas logo despedaçariam o reino, tais linhagens transformavam você em uma valiosa peça de xadrez ou em uma ameaça perigosa. O caminho de Margaret até aquela câmara de parto começou anos antes, quando ainda era uma criança, brincando nos jardins do castelo de Bleu. Nascida por volta de maio de 1443 depois de Cristo, filha de John Beaufort, primeiro duque de Somerset, e Margaret Beauchamp de Bleu, ela entrou em um mundo onde as alianças mudavam como areia, e o casamento era a arma definitiva da diplomacia. Seu pai morreu quando ela tinha apenas 1 ano. Alguns dizem que foi por sua própria mão, após derrotas militares na França, que o deixaram destruído e desonrado. Outros sussurravam sobre veneno, porque naqueles dias os rumores de envenenamento seguiam cada morte inesperada da nobreza como abutres, seguindo um exército. As circunstâncias da morte de John Bowett assombraram os primeiros anos de Margaret. Ele havia comandado as forças inglesas na França durante as fases finais da Guerra dos 100 Anos, assistindo impotente enquanto os territórios conquistados por Henrique V se perdiam pouco a pouco. Os desastres militares o consumiram como um câncer. Quando retornou à Inglaterra em 1444, depois de Cristo, os cortesãos notaram seus olhos fundos e suas mãos trêmulas. Ele falava pouco, comia menos e passava horas olhando para o vazio. Em 27 de maio de 1444 depois de Cristo, ele foi encontrado morto em seus aposentos em Wimborne Minster.
A causa oficial foi febre, mas os mais próximos dele sabiam a verdade. Fosse por espada-veneno ou simplesmente o peso do fracasso, John Beaufort escolhera a morte em vez da desonra. A mãe de Margaret não perdeu tempo em garantir o futuro de sua filha. A duquesa viúva, Margaret Beauchamp, entendia as regras de sobrevivência em um mundo onde mulheres e crianças só tinham valor pelas alianças que podiam consolidar. Aos 6 anos, a pequena Margaret foi prometida a John Dapple, filho de William Dapple, Duque de Suffolk. O contrato uniu duas das famílias mais poderosas da Inglaterra em uma aliança que parecia inquebrantável, mas a política se movia mais rápido que a infância. E quando Suffolk caiu em desgraça e foi assassinado enquanto cruzava o Canal da Mancha em 1450, depois de Cristo, aquele noivado se tornou papel sem valor. O crime de Suffolk foi negociar o casamento de Henrique VI com Margarida de Anjou e a entrega de Maine e Anjou à França, termos que enfureceram tanto a nobreza quanto o povo inglês. Sua morte foi brutal, mesmo para os padrões da época. Arrastado de seu navio por piratas ou inimigos políticos, ele foi forçado a se ajoelhar na borda, enquanto um de seus captores cortava sua cabeça com uma espada enferrujada, precisando de meia dúzia de golpes desajeitados. As mulheres Buffett aprenderam cedo que a sobrevivência exigia adaptabilidade. Seu próximo noivado veio rapidamente com Edmund Tudor Conde de Richmond, meio-irmão do rei Henrique VI, através do casamento de sua mãe com Owen Tudor. Os Tudor eram galeses recém-chegados com uma legitimidade questionável, mas tinham algo que importava mais que linhagens antigas: o favor do rei. Owen Tudor fora um oficial da corte que conquistou a atenção de Catarina de Valois, viúva de Henrique V. Seu casamento secreto escandalizou a nobreza, mas produziu 2 filhos, Edmund e Jasper Tudor, que Henrique VI reconheceu e elevou ao status de pares. Em 1455, depois de Cristo, quando Margaret tinha cerca de 12 anos, ela se casou com Edmund Tudor em uma cerimônia que selou alianças políticas com palavras de amor que ela mal compreendia e votos que a amarrariam a um destino inimaginável. O casamento ocorreu no Castelo de Bleu, a mesma fortaleza onde Margaret passara sua infância. O grande salão estava decorado com tapeçarias, retratando as façanhas de seus antepassados Buffett, enquanto a capela onde trocaram votos abrigava o túmulo de seu avô, John Buffett, conde de Somerset. Edmund Tudor era um homem na casa dos 20 anos, endurecido pela guerra e pela política. Margaret ainda estava crescendo, deixando para trás suas roupas de criança. O casamento foi consumado imediatamente. Não existia o conceito de esperar pela maturidade física em uma era em que meninas nobres eram tratadas como éguas de criação para ambições dinásticas. A noite de núpcias foi um trauma do qual Margaret nunca falou em sua vida posterior, mas a evidência de seu impacto estaria escrita no dano permanente de seu corpo e em sua devoção religiosa ao longo da vida, que beirava a obsessão. Poucos meses após o casamento, o corpo de Margaret começou a mudar de maneiras que aterrorizavam sua jovem mente. As mulheres mais velhas ao seu redor falavam baixo sobre sua condição, seus rostos misturando alegria por um possível herdeiro com preocupação por uma mãe tão jovem. A própria mãe de Margaret observava o ventre crescente de sua filha com profunda ansiedade. Ela tinha 18 anos quando Margaret nasceu, velha o suficiente para sobreviver ao parto com segurança. Aos 12 prestes a completar 13 anos, Margaret tentava algo que matara inúmeras mulheres mais velhas e mais fortes que ela. Mas Edmund Tudor
nunca veria seu filho nascer. No outono de 1456 d.C., enquanto fazia campanha no país de Gales contra as forças iorquistas, ele foi capturado no castelo de Carmarthen. As circunstâncias de sua captura e morte posterior permanecem obscuras, envoltas na névoa da guerra civil e da intriga política. Alguns relatos sugerem que ele foi pego durante um ataque surpresa, enquanto suas forças estavam dispersas pelo sul do país de Gales. Outros insinuam uma traição dentro de suas próprias fileiras. Se ele morreu de peste em sua prisão ou foi assassinado por seus captores, permanece um dos mistérios não resolvidos da história. A explicação da peste foi conveniente para seus captores. A doença era comum nas prisões medievais e alegar uma morte natural evitava acusações de assassinar um meio-irmão real. Mas cronistas contemporâneos notaram a rapidez suspeita de seu declínio e a recusa de seus captores em permitir que médicos o atendessem. O que sabemos é que em novembro de 1456 d.C., Margaret, de 13 anos, era viúva e estava grávida, e completamente sozinha em um mundo prestes a explodir em guerra civil. A notícia da morte de Edmund chegou a Margaret no palácio de Lenfie, em Pembrokeshire, onde ela ficara enquanto seu marido fazia campanha. O mensageiro chegou em uma noite de novembro encharcada de chuva, seu cavalo coberto de suor pela cavalgada desesperada pelo país de Gales. Margaret estava na capela do palácio rezando pelo retorno seguro de seu marido, quando as botas do mensageiro ecoaram no chão de pedra atrás dela. Ela soube antes que ele falasse que seu mundo havia desmoronado. Jasper Tudor, o irmão mais novo de Edmund, assumiu a responsabilidade por sua cunhada grávida. A decisão foi tanto cavalheiresca quanto prática. Margaret carregava o potencial herdeiro da linhagem Tudor, o menino que poderia continuar a conexão real de sua família. Ele a levou para sua fortaleza no castelo de Pembroke, no país de Gales, onde as enormes muralhas de pedra ofereciam proteção contra o crescente caos externo. Pembroke era uma fortaleza no fim do mundo, situada em penhascos sobre Milford Haven, onde as ondas do Atlântico batiam incessantemente contra as rochas abaixo. Aqui neste remoto castelo galês, Margaret enfrentaria a experiência mais devastadora de sua jovem vida. A viagem a Pembroke, em seu avançado estado de gravidez, foi uma provação em si mesma. As estradas de inverno eram quase intransitáveis, cheias de lama congelada e bloqueadas por árvores caídas. Margaret viajou em uma liteira puxada por cavalos, cada solavanco enviando dor através de seu corpo inchado. A jornada, que deveria ter levado 2 dias, se estendeu por 5, enquanto contornavam rios transbordantes e evitavam bandos de homens armados cujas lealdades eram desconhecidas. O castelo de Pembroke, no inverno, era um refúgio austero, construído sobre um afloramento de calcário acima do rio Pembroke. O castelo dominava a paisagem por quilômetros ao redor. Sua grande torre redonda, com quase 80 pés de altura, resistira a cercos e tempestades por 3 séculos. Mas o conforto não era seu propósito. A sobrevivência, sim. As câmaras do castelo eram frias e cheias de correntes de ar aquecidas apenas por grandes lareiras que consumiam lenha mais rápido do que os servos podiam fornecer. Os aposentos de Margaret estavam cobertos com grossas tapeçarias para bloquear o vento que assobiava por cada fenda nas antigas pedras. O inverno de 1456 a 1457 d.C. foi particularmente brutal. O gelo se formava no interior das janelas do castelo e o vento do mar uivava através de cada fenda nas pedras antigas.
Margaret, com seu ventre inchado pelo bebê, mal conseguia caminhar pelo comprimento de sua câmara sem se exaurir. Seu corpo, ainda de uma criança em muitos aspectos, lutava sob o peso que carregava. O médico do castelo, um homem culto que estudara nas universidades de Oxford e Paris, a examinava com crescente alarme. Seus quadris eram muito estreitos, confidenciou a Jasper Tudor. O bebê estava mal posicionado. O parto seria perigoso, talvez fatal. O Dr. Lewis Carlyon era um homem que havia assistido a partos de rainhas e camponesas. Ele estudara os textos antigos de Hipócrates e Galeno, assistira a palestras das mentes médicas mais brilhantes de sua geração e acumulara 40 anos de experiência nas artes curativas. Mas ao examinar a menina grávida sob seus cuidados, todo o seu conhecimento parecia inadequado. A pelvis de Margaret não se desenvolvera completamente. Ela ainda estava crescendo. O bebê em seu útero era grande, estava mal posicionado e mostrava sinais de sofrimento. Ele confidenciou seus temores a Jasper Tudor durante uma reunião privada no solar do castelo. A neve girava fora das janelas em forma de seteiras, enquanto os dois homens discutiam o destino de Margaret em sussurros. Carlyon foi direto. Ele havia visto essa situação antes e raramente terminava bem para a mãe ou o bebê. Eles podiam tentar girar o bebê, mas isso poderia matar ambos imediatamente. Podiam tentar esperar, esperando que a natureza corrigisse a posição, mas a demora aumentava o risco de morte do bebê e o esgotamento de Margaret. Ou podiam tentar um parto cesáreo, um procedimento que quase invariavelmente era fatal para a mãe. Jasper Tudor, com apenas 25 anos, enfrentou o terrível fardo de decidir o destino de sua cunhada. Se Margaret morresse a linhagem, Tudor terminaria com ele um filho menor sem herdeiros legítimos próprios. Se ela vivesse, mas perdesse o bebê, o resultado seria o mesmo. As implicações políticas pesavam muito, mas também o afeto pessoal. Ele se afeiçoara pela menina corajosa e inteligente que enfrentara a viúvez com tanta dignidade. À medida que a gravidez de Margaret avançava pelos meses escuros do inverno, ela mostrava uma maturidade que desmentia seus anos. Passava seu tempo aprendendo tudo o que podia sobre política e diplomacia, entendendo instintivamente que o conhecimento seria sua maior arma nas lutas vindouras. Jasper Tudor, impressionado por sua inteligência e determinação, tornou-se seu tutor nas artes da sobrevivência. Ele a ensinou a ler os rostos das pessoas, a ouvir as mensagens não ditas por trás da linguagem diplomática, a entender a complexa rede de alianças e inimizades que governavam a sociedade nobre. Margaret também se entregou ao estudo religioso com uma intensidade que preocupava seus assistentes. Passava horas na capela do castelo, rezando diante do altar até que seus joelhos estivessem em carne viva e sangrando. Memorizava orações em latim, estudava textos teológicos e desenvolvia uma relação pessoal profunda com Deus que a sustentaria por décadas de lutas políticas. Alguns historiadores sugerem que sua religiosidade extrema começou como um mecanismo para lidar com o trauma do casamento infantil e da iminente maternidade, uma forma de impor significado ao sofrimento que de outra forma parecia sem sentido. O padre do castelo, Padre Meredith, tornou-se outra figura importante na educação de Margaret, um galês que fora educado em Cambridge antes de tomar ordens sagradas. Ele entendia tanto o aprendizado clássico das universidades quanto a política prática de sobrevivência em um mundo violento. Ensinou a Margaret que Deus frequentemente trabalhava por meio da agência humana, que a oração sem ação era vazia, mas a ação guiada pela oração podia mover montanhas.
Naquela noite de janeiro de 1457 depois de Cristo, o parto de Margaret começou com dores que a dobravam. Ela estava caminhando pelas ameias do castelo, fazendo o exercício que o Dr. Carleon insistia ser necessário para sua saúde. Quando veio a primeira contração, a dor foi diferente de tudo que ela já experimentara, uma sensação esmagadora e dilacerante que parecia partir seu corpo ao meio. Ela desabou contra as muralhas de pedra ofegante, enquanto suas damas de companhia corriam para ajudá-la a voltar aos seus aposentos. As parteiras mulheres experientes que haviam assistido a inúmeros partos trocaram olhares carregados de significado. Elas já tinham visto isso antes, uma menina tentando dar à luz um bebê, a natureza levada além de seus limites pela ambição humana e a necessidade política. Prepararam seus instrumentos e rezaram suas orações, sabendo que antes do amanhecer, uma ou ambas de suas pacientes poderiam estar mortas. Dama Gwen F. Dafford, a parteira principal, era uma mulher que assistia a partos há 30 anos. Aprendera seu ofício com sua própria mãe e avó, herdando segredos transmitidos por gerações de mulheres galesas. Conhecia ervas que podiam aliviar a dor, técnicas para virar bebês em posição pélvica e orações que pareciam dar força às mães em trabalho de parto. Mas ao examinar Margaret, seu rosto endurecido ficou grave. As outras parteiras prepararam seus instrumentos com uma eficiência sombria. Havia facas para cortar o cordão umbilical, mas também para procedimentos horríveis demais para se contemplar. Havia ganchos e fórceps para extrair bebês mortos, poções para fortalecer mães fracas e relíquias sagradas para invocar a intervenção divina. A câmara se encheu com a fumaça de ervas queimadas, lavanda para acalmar alecrim, para a força e outras plantas cujas propriedades só eram conhecidas pelas mulheres que atendiam nascimentos e mortes. Durante 18 horas, Margaret trabalhou em uma agonia que desafiava toda a descrição, seus gritos ecoando nas paredes de pedra, até que sua voz se esgotou completamente, deixando apenas sons animais de sofrimento. As parteiras trabalharam freneticamente, com as mãos escorregadias de sangue, enquanto tentavam salvar tanto a mãe quanto o bebê. Dama Gwen usou todas as técnicas de seu considerável arsenal, massagens, mudanças de posição, remédios herbais e encorajamento constante sussurrado ao ouvido de Margaret. Jasper Tudor caminhava pelos corredores do lado de fora, suas botas ecoando contra as lajes de pedra, sabendo que o futuro da causa lancastriana poderia morrer naquela câmara. Ele podia ouvir os gritos de Margaret através da pesada porta de carvalho, cada um cortando-o como uma lâmina. Os servos passavam apressados com tigelas de água quente e pilhas de linho limpo, seus rostos refletindo a gravidade da situação. O padre Meredith se ajoelhou na capela, rezando incessantemente pela jovem cuja vida pendia por um fio. Quando o amanhecer se aproximava, as forças de Margaret começaram a falhar. Ela estava em trabalho de parto por quase um dia inteiro. Seu jovem corpo estava sendo levado muito além de seus limites. O doutor Carleon, convocado de seu sono, inquieto a examinou e falou em sussurros urgentes com Dama Gwen. O bebê estava vivo, mas em sofrimento, seu batimento cardíaco irregular e fraco. Margaret estava sangrando internamente, seu pulso fraco e sua pele pálida como pergaminho. Decidiu-se tentar uma extração manual, um procedimento perigoso que poderia salvar o bebê à custa da vida da mãe. Dama Gwen já havia realizado a técnica antes, mas nunca em alguém tão jovem e pequena. Ela posicionou Margaret cuidadosamente, rezando em silêncio, para Santa Margarida de Antioquia, padroeira do parto. Quando ela se preparava para alcançar o corpo da jovem e guiar o bebê ao mundo,
quando o bebê finalmente emergiu, arrancado do corpo de Margaret, em um processo que quase a matou, as parteiras prenderam a respiração. O bebê estava pálido, mal respirando, coberto de sangue e fluidos de nascimento. Por um momento aterrorizante, a câmara ficou em silêncio, exceto pela respiração ofegante de Margaret e o crepitar do fogo na lareira. Então Dama Gwen limpou a boca e a garganta do bebê, e o som que mudou tudo encheu o ar. Um choro fraco e irritado que anunciou a chegada de Henrique Tudor, futuro rei da Inglaterra. Margaret, quase inconsciente, seu jovem corpo devastado pela provação, ouviu o primeiro choro de seu filho através de uma névoa de dor e exaustão. Ela tentou alcançá-lo, mas seus braços não obedeciam às ordens de sua mente. Dama Gwen colocou o bebê no peito de Margaret por um breve momento, o encontro tradicional entre mãe e filho, antes de levá-lo rapidamente ao fogo para limpá-lo e embrulhá-lo. Os olhos de Margaret seguiram o bebê com uma intensidade desesperada, memorizando cada detalhe de seu pequeno rosto. O dano ao corpo de Margaret foi grave e permanente. O doutor Carl Cleon, examinando-a nos dias após o parto, encontrou rasgos extensos e lesões internas que nunca se curariam completamente. O médico falou em sussurros sobre carne rasgada e órgãos danificados de uma perda de sangue que quase foi fatal. Ela nunca poderia ter outro filho. Esse único parto traumático terminara com seus anos reprodutivos, antes que tivessem começado adequadamente. Aos 13 anos, ela era efetivamente estéril, sua vida reprodutiva sacrificada no altar da política dinástica. A recuperação física foi angustiantemente lenta. Durante semanas, Margaret oscilou entre a vida e a morte atormentada por febre e infecção. O doutor Carleon aplicou todos os remédios de seu considerável arsenal sangrias para equilibrar seus humores em plastros herbais para combater a infecção e vinhos fortes fortificados com ervas medicinais para restaurar sua força. Dama Gwen nunca deixou seu lado, alimentando-a com caldo entre os lábios rachados de Margaret e monitorando cada mudança em sua condição. A recuperação psicológica de Margaret provou ser ainda mais complexa. O trauma de sua experiência se manifestou em pesadelos que a deixavam gritando e chorando nas horas pequenas da noite. Ela desenvolveu um intenso medo de contato físico, recuando até mesmo do toque mais gentil de seus assistentes. Sua relação com seu filho recém-nascido foi complicada pela associação entre sua presença e sua dor. Ela o amava desesperadamente, mas mal conseguia tolerar segurá-lo sem ser dominada pelas memórias de seu nascimento violento. Mas se o corpo de Margaret Buffett estava quebrado, seu espírito permanecia inabalável. À medida que se recuperava lentamente nos meses após o nascimento de Henrique, ela começou a mostrar a vontade de ferro e a inteligência calculadora que a tornariam uma das mulheres mais poderosas da história inglesa. Ela entendeu mesmo em seu estado debilitado que seu filho representava o futuro da causa lancastriana. Também entendeu que uma viúva sem terras com um filho pequeno precisava de proteção em um mundo que deslizava para o caos. As guerras das rosas estavam explodindo ao seu redor com crescente violência. Em 1455, depois de Cristo, a primeira batalha de St. Albans anunciara que a Inglaterra resolveria suas disputas dinásticas com espada e machado em vez de negociação. A Rosa Branca de York enfrentou a Rosa Vermelha de Lancaster em um conflito que consumiria a nobreza da Inglaterra por 3 décadas. Ricardo, Duque de York, reivindicou o trono com base em sua descendência do segundo filho de Eduardo III, enquanto os lancastrianos o mantinham através de sua descendência do quarto filho
de Eduardo III João de Gante, Margaret portadora de sangue lancastriano, por meio de sua linhagem, Buffett agora estava automaticamente alinhada com uma causa que perdia terreno rapidamente. O rei lancastriano Henrique VI era amplamente considerado fraco, possivelmente louco, e certamente incapaz de governar efetivamente. Sua rainha Margarida de Anjou era mais capaz, mas também mais odiada. Uma mulher estrangeira que foi culpada pelos desastres militares da Inglaterra na França e pelo deslizamento do reino em direção à Guerra Civil. Sua solução foi o casamento novamente. Em 1458 d.C., apenas recuperada do nascimento de Henrique, ela se casou com Sir Henry Stafford, filho mais novo do Duque de Buckingham. O casamento foi um evento discreto, nada como a pompa que acompanhou seu matrimônio com Edmund Tudor. Margarida ainda estava fraca, ainda de luto, e seu novo esposo era um estranho escolhido por utilidade política em vez de afeto pessoal. Stafford era um simpatizante iorquista, mas mais importante, era um pragmático que entendia que proteger Margarida significava proteger as valiosas propriedades e linhagens Buffett. Para Margarida, o casamento representava segurança para ela e seu filho, mesmo que significasse compartilhar a cama com um homem cujas lealdades políticas se opunham às suas convicções mais profundas. O arranjo foi mais uma parceria comercial do que uma união romântica, uma solução prática para problemas práticos. O contrato matrimonial negociado pela mãe de Margarida e pelo pai de Stafford foi extraordinariamente detalhado, refletindo a complexa situação política. Margarida manteria o controle de suas propriedades, Buffett garantindo que a herança de seu filho permanecesse intacta. Stafford proporcionaria proteção militar e cobertura política para as simpatias lancastrianas da família. O mais importante, o jovem Henrique Tudor permaneceria sob a tutela de Jasper Tudor no país de Gales, um arranjo que provavelmente salvou sua vida. O casamento com Stafford durou 14 anos através de alguns dos conflitos mais sangrentos da história inglesa. Margarida observava à margem enquanto as fortunas da guerra oscilavam de um lado para outro na Inglaterra. Reis subiam e caíam com uma rapidez surpreendente. Henrique VI deposto, Eduardo IV coroado, Henrique VI restaurado, Eduardo IV triunfante novamente. Cada mudança na coroa trazia novos perigos para aqueles com lealdades questionáveis ou linhagens valiosas. Margarida aprendeu a navegar essas águas traiçoeiras com crescente habilidade. Ela cultivou relações com mulheres de ambos os lados do conflito, entendendo que as redes femininas muitas vezes se mostravam mais duradouras que as alianças masculinas. Correspondia-se regularmente com Elizabeth Woodville, a rainha de Eduardo IV, enquanto mantinha comunicações secretas com Margarida de Anjou em seu exílio francês. Essas relações exigiam uma habilidade diplomática extraordinária. Uma única palavra fora de lugar poderia trazer acusações de traição. Durante esses anos turbulentos, o filho de Margarida, Henrique, permaneceu no país de Gales, sob a tutela de Jasper Tudor. O arranjo era prático, mas dilacerante para Margarida. Ela via seu único filho talvez uma ou duas vezes por ano, e mesmo assim, apenas sob condições cuidadosamente negociadas. Henrique cresceu de bebê a criança e depois a jovem como um estranho para sua própria mãe, criado nas colinas galesas por seu tio, enquanto ela manobrava pelas traiçoeiras correntes da política cortesã inglesa. A separação era necessária, mas agonizante. Margarida despejava seus instintos maternos frustrados em cartas
mensagens cuidadosamente codificadas que podiam atravessar as linhas inimigas, sem revelar informações perigosas. Enviava presentes, quando possível livros, roupas, pequenos mimos que poderiam lembrar Henrique da mãe que ele mal conhecia. Mas principalmente, ela vivia em um estado de ansiedade constante, nunca sabendo se seu filho estava seguro, saudável ou mesmo vivo. A educação de Henrique no país de Gales foi completa e prática. Jasper Tudor assegurou que seu sobrinho aprendesse não apenas as realizações nobres habituais, equitação, esgrima, música e dança, mas também as habilidades mais duras de sobrevivência. Henrique aprendeu a falar galês fluentemente, a entender os ritmos da vida rural e a comandar a lealdade de homens que não lhe deviam nada além de respeito. Essas lições se provariam inestimáveis quando ele finalmente retornasse para reivindicar seu trono. A própria educação de Margarida continuou através de seu casamento com Stafford. Ela aprendeu a administrar vastas propriedades, a ler contas financeiras e a entender a complexa rede de obrigações que uniam a sociedade medieval. Estudou direito, história e teologia com a intensidade de um acadêmico universitário. Sua biblioteca cresceu até se tornar uma das coleções privadas mais refinadas da Inglaterra, repleta de obras em latim, francês e inglês sobre temas que variavam de estratégia militar à teologia mística. Em 1461 d.C., tudo mudou novamente. Eduardo IV obteve uma vitória decisiva na Batalha de Towton, o confronto mais sangrento já travado em solo inglês. Estima-se que 50 mil homens se encontraram em um campo coberto de neve em Yorkshire no Domingo de Ramos, 29 de março de 1461 d.C. Ao anoitecer, quase metade deles estava morta. A causa lancastriana ficou em ruínas, sua liderança dispersa ou morta. Henrique VI fugiu para a Escócia, enquanto Margarida de Anjou navegou para a França com seu jovem filho Eduardo de Westminster. As consequências de Towton criaram uma situação nova e perigosa para Margarida. Seu sangue lancastriano a tornava automaticamente suspeita aos olhos de Eduardo IV, mas seu casamento com Stafford oferecia certa proteção. Mais perigosamente, seu filho pequeno no país de Gales representava um possível ponto de união para a resistência lancastriana. Eduardo IV já havia demonstrado sua disposição para executar inimigos. Será que ele estenderia essa política a crianças? Margarida passava noites sem dormir, imaginando se os soldados viriam por Henrique, se ela acordaria uma manhã com a notícia de que seu filho estava morto. Ela desenvolveu uma elaborada rede de inteligência, pagando a criados e comerciantes por notícias do país de Gales, subornando escribas por cópias de correspondência real, fazendo tudo o que podia para se manter à frente de possíveis ameaças. A vigilância constante era exaustiva, mas mantinha seu filho vivo. Em 1469 d.C., Henry Stafford foi ferido lutando por Eduardo IV na Batalha de Edgecote. A ferida, um corte profundo na coxa, que se infectou, o deixou parcialmente incapacitado e cada vez mais amargurado por seu serviço à causa iorquista. Ele havia arriscado sua vida por Eduardo IV e recebeu pouco reconhecimento ou recompensa. A decepção o consumia, tornando-o receptivo à sutil influência de Margarida. Margarida cuidou de seu esposo ferido durante meses de recuperação dolorosa, usando o tempo para mudar gradualmente suas lealdades políticas. Nunca defendeu diretamente a causa lancastriana. Isso teria sido perigoso demais. Em vez disso,
plantou sementes de dúvida sobre a competência de Eduardo. IV compartilhou histórias de corrupção e incompetência iorquista e gradualmente convenceu Stafford de que seu serviço havia sido mal recompensado. O processo exigia uma habilidade psicológica extraordinária. Margarida teve que superar anos de lealdade iorquista, gratidão pessoal pela clemência de Eduardo IV e a cautela natural de Stafford. Ela o fez com paciência, repetição e uma manipulação cuidadosa de seu orgulho ferido. Em 1470, depois de Cristo, quando o conde de Warwick começou sua rebelião contra Eduardo, IV Stafford estava pronto para mudar de lado. Em 1470, depois de Cristo, o caleidoscópio político mudou novamente. Ricardo Neville, conde de Warwick, o poderoso nobre conhecido como o Fazedor de Reis, brigou com Eduardo IV e se aliou a Margarida de Anjou para restaurar Henrique VI ao trono. A aliança era estranha. Warwick havia originalmente colocado Eduardo IV no trono e lutado contra Henrique VI por anos, mas a política fazia estranhos companheiros de cama, e o orgulho ferido de Warwick superou suas lealdades anteriores. Margarida observou esses desenvolvimentos com intenso interesse e crescente esperança. Se Henrique VI pudesse ser restaurado, se a causa lancastriana pudesse triunfar, então talvez seu filho pudesse retornar do exílio galês. Ela começou a contatar cuidadosamente outros simpatizantes lancastrianos, testando as águas para um possível levante. As comunicações eram extraordinariamente perigosas. A descoberta significaria a morte para todos os envolvidos. A restauração de Henrique VI, em outubro de 1470, depois de Cristo, pareceu um milagre para Margarida. Eduardo IV fugiu para Borgonha com seu irmão Ricardo de Gloucester ao seu lado, enquanto Henrique VI foi retirado da Torre de Londres e restaurado formalmente ao seu trono. O pobre rei louco parecia perplexo com a reviravolta dos acontecimentos, inseguro de como havia passado de prisioneiro a monarca da noite para o dia. Margarida assistiu à cerimônia de restauração em Westminster, vendo por si mesma o quão fraco e confuso o rei lancastriano havia se tornado. Mas a restauração foi efêmera. Eduardo IV retornou do exílio em março de 1471 d.C., com apoio borgonhês e um pequeno exército de mercenários endurecidos. Ele se moveu rapidamente, ganhando apoio de nobres que estavam cansados do caos e da incerteza. O confronto decisivo veio em Barnet, no dia 14 de abril de 1471 d.C., onde Warwick foi morto na luta. 2 semanas depois, em Tewkesbury, no dia 4 de maio de 1471 d.C., a causa lancastriana morreu para sempre. Em 1471 d.C., tudo mudou. A Batalha de Tewkesbury viu a derrota final da causa lancastriana e a morte de Eduardo, príncipe de Gales, o último herdeiro direto do trono de Henrique VI. O príncipe morreu na luta, embora alguns relatos sugiram que ele foi assassinado após ser capturado. Sua morte, combinada com o misterioso desaparecimento de Henrique VI, pouco depois, pôs fim à linha lancastriana direta. De repente, o filho adolescente de Margarida tornou-se o pretendente mais viável para a sucessão lancastriana e, portanto, uma das pessoas mais perigosas da Inglaterra. Seu direito era complicado e distante, traçado através da linha Buffett, e complicado por questões de legitimidade levantadas gerações antes. Mas na ausência de herdeiros lancastrianos diretos, o direito de Henrique Tudor começou a parecer cada vez mais significativo para aqueles que se opunham ao governo iorquista. Jasper Tudor, reconhecendo a ameaça imediata à vida de Henrique,
tomou uma decisão desesperada. Ele levaria o garoto ao exílio em vez de arriscar a captura e uma execução quase certa. A decisão foi dilacerante, mas necessária. Ficar no país de Gales significava a morte, mas o exílio significava abandonar tudo e todos que Henrique conhecia. Em uma noite assolada por tempestades, em setembro de 1471, depois de Cristo, Henrique Tudor, de 14 anos, embarcou em um navio em Tembe e navegou para 14 anos de exílio na Bretanha. A partida foi apressada e perigosa. As forças iorquistas estavam fechando o cerco sobre os últimos redutos lancastrianos no país de Gales. Henrique e Jasper tiveram talvez 1 hora de aviso antes que os soldados inimigos chegassem ao castelo de Pembroke. Margarida não estava presente para a partida de seu filho. Ela estava na Inglaterra, sem saber que seu filho fugia por sua vida. Até dias depois, quando a notícia finalmente chegou, o impacto foi avassalador. Ela havia passado 14 anos separada de Henrique pela extensão do país de Gales. Agora estavam separados pelo Canal da Mancha e pela hostilidade das nações. Ela não tinha como saber se algum dia o veria novamente. De pé nos penhascos galeses, em sua imaginação com o vento chicoteando sua capa ao redor de seu corpo, Margarida enfrentou a possibilidade de que acabara de perder tudo o que lhe importava. Seu filho se fora, possivelmente para sempre. Sua causa estava derrotada, seus líderes mortos ou dispersos. Sua própria posição era cada vez mais precária, enquanto Eduardo IV consolidava sua vitória e começava a acertar contas com seus inimigos. Margarida retornou à Inglaterra e a seu casamento com Henry Stafford com um coração que se endurecera em algo mais duro que o aço. Se ela não podia ser mãe, no sentido tradicional, seria algo completamente diferente. Uma estrategista, uma sobrevivente, uma mulher que passaria o resto de sua vida trabalhando para colocar seu filho exilado no trono da Inglaterra. A dor da separação se transformou em uma ambição fria e calculadora. A transformação foi notável de se testemunhar. Os cortesãos que haviam conhecido Margarida como uma jovem tranquila e piedosa, de repente se depararam com uma formidável operadora política que parecia ver 3 movimentos à frente em cada situação. Ela começou a construir redes de apoio por toda a Inglaterra, identificando nobres que poderiam ser persuadidos a apoiar o eventual retorno de seu filho. O trabalho era perigoso e exaustivo, mas lhe deu um propósito. Henry Stafford morreu em 1471 depois de Cristo, pouco depois que o exílio de Henrique começou. O momento foi suspeito para alguns observadores. Stafford estivera com a saúde debilitada desde sua ferida de guerra, mas sua morte veio em um momento notavelmente conveniente para as manobras políticas de Margarida. Se causas naturais, veneno ou simplesmente estresse o mataram, permanece incerto, mas sua morte libertou Margarida para perseguir suas ambições mais abertamente. Margarida, agora com quase 30 anos e 2 vezes viúva, enfrentou uma decisão crucial sobre seu terceiro casamento. Ela poderia ter escolhido a segurança, casando-se com algum nobre menor que protegeria suas propriedades e a deixaria em paz para lamentar seu filho perdido. Em vez disso, ela escolheu o poder. Seu terceiro esposo foi Thomas Stanley Lord Stanley, um dos nobres mais politicamente astutos da Inglaterra. Stanley era um mestre do jogo que destruíra tantos outros. Ele se especializava em apoiar o lado vencedor no último momento possível, mudando de lealdades com um timing tão perfeito que sempre terminava do lado certo de qualquer conflito. Sua família
controlava forças militares significativas no noroeste da Inglaterra e suas conexões políticas alcançavam todos os níveis da sociedade, desde a corte real até os grêmios de comerciantes. Para Margarida, a aliança com Stanley significava acesso a redes de inteligência, influência política e recursos militares que um dia poderiam ser cruciais para a causa de seu filho. Para Stanley, o casamento com Margarida trouxe o prestígio da linhagem Buffett e conexões em toda a nobreza. O casamento foi uma parceria de conveniência, mas se mostrou notavelmente eficaz. A cerimônia de casamento foi elaborada para os padrões da época, projetada para anunciar a importância contínua de Margarida, apesar do exílio de seu filho. As festividades duraram 3 dias, com torneios, banquetes e serviços religiosos que atraíram nobres de toda a Inglaterra. O próprio Eduardo IV compareceu, talvez reconhecendo que era melhor ter a perigosa Margarida Buffett onde ele pudesse vigiá-la em vez de operando nas sombras. O arranjo matrimonial foi complexo e cuidadosamente negociado. Margarida reteve o controle de suas propriedades Buffett e o direito de perseguir os interesses de seu filho. Stanley ganhou uma esposa cuja inteligência e conexões complementavam suas próprias habilidades políticas. Ambos entenderam que sua parceria era baseada em vantagens mútuas, em vez de amor romântico, uma solução pragmática para os desafios que enfrentavam. Juntos, navegaram pelos perigosos anos finais do reinado de Eduardo IV, sobrevivendo a expurgos e convulsões políticas que destruíram muitos de seus contemporâneos. Margarida usou sua posição como esposa de Stanley para coletar inteligência sobre a política real e manter comunicações com exilados e possíveis apoiadores. Stanley forneceu cobertura para suas atividades, enquanto construía sua própria base de poder para qualquer conflito que pudesse vir. Enquanto isso, na Bretanha, Henrique Tudor crescia rumo à maturidade no exílio. O Ducado da Bretanha era tecnicamente independente, governado pelo Duque Francisco II, mas estava preso entre as pressões competitivas da França e da Inglaterra. A posição de Henrique lá era precária. Ele era valioso como um possível aliado ou moeda de troca, mas também perigoso como um foco para a oposição inglesa a Eduardo IV. As cartas entre mãe e filho tornaram-se ainda mais raras e cuidadosamente codificadas com o passar dos anos. Eles usavam nomes falsos, tintas invisíveis e códigos elaborados para se comunicar. As mensagens eram escondidas em correspondências aparentemente inocentes sobre comércio ou assuntos familiares. O sistema era complicado e pouco confiável, mas mantinha a conexão vital entre a rede de inteligência de Margarida na Inglaterra e a corte de Henrique no exílio. Margarida vivia com um medo constante de que seu filho estivesse morto, assassinado por sicários enviados por York ou simplesmente levado por doença ou acidente em uma terra estrangeira. O não saber era talvez pior do que uma tragédia definitiva teria sido. Ela desenvolveu um sistema elaborado de informantes que lhe traziam notícias da Bretanha, comerciantes peregrinos, diplomatas, qualquer um que tivesse visto seu filho ou ouvido notícias de seu bem-estar. A rede de inteligência que Margarida construiu foi extraordinária em seu alcance e sofisticação. Ela tinha informantes em palácios reais, grêmios de comerciantes, casas monásticas e lares nobres por toda a Inglaterra e o continente. A informação fluía para ela através de uma rede de comunicações secretas que impressionaria mestres espiões profissionais. Ela sabia de movimentos de tropas antes de alguns comandantes, ouvia fofocas da corte antes que chegassem aos ouvidos do rei e monitorava a saúde e lealdades de possíveis aliados e inimigos.
Eduardo IV morreu inesperadamente em abril de 1483, depois de Cristo, deixando seu filho de 12 anos, Eduardo V, para herdar o trono. A morte do rei foi repentina, mas não totalmente surpreendente. Ele havia vivido intensamente, comendo e bebendo em excesso, e sua saúde vinha declinando há anos. Mas sua morte aos 40 anos lançou o reino em uma crise imediata, pois um rei menino exigia uma regência que facilmente poderia se tornar uma ditadura. Mas o rei menino nunca seria coroado. Seu tio, Ricardo Duque de Gloucester, tomou o poder em um golpe que surpreendeu até mesmo a nobreza endurecida pela violência da Inglaterra. O jovem Eduardo V e seu irmão Ricardo desapareceram na Torre de Londres para nunca mais serem vistos vivos. Ricardo III foi coroado rei em julho de 1483 depois de Cristo, mas seu reinado começou sob uma nuvem de suspeita que nunca se dissipou. Para Margarida, a usurpação de Ricardo representava tanto um perigo terrível quanto uma oportunidade sem precedentes. A tomada de poder de Ricardo havia destruído a legitimidade iorquista. De repente, o direito distante de Henrique Tudor, através da linhagem Buffett, começou a parecer uma alternativa viável a um rei amplamente suspeito de assassinar crianças. Margarida começou a conspirar com uma audácia impressionante, trabalhando através do bispo John Morton e outros exilados. Ela coordenou uma rebelião dentro da Inglaterra enquanto organizava a invasão de seu filho a partir da Bretanha. A conspiração exigia um timing perfeito, financiamento extenso e comunicações através de centenas de milhas de território hostil. A rebelião colapsou em outubro de 1483 depois de Cristo, quando uma traição expôs a invasão planejada de Henrique. Margarida observou com horror enquanto seus co-conspiradores eram executados. Ela escapou da morte apenas por seu casamento com Stanley, mas foi colocada sob prisão domiciliar e despojada de seus títulos. Mas Margarida não estava derrotada. Mesmo sob prisão, ela continuou conspirando através de cartas codificadas e criados de confiança. Passou meses planejando não apenas o retorno de seu filho, mas seu reinado bem-sucedido como rei. Quando Henrique finalmente invadiu em Milford Haven em agosto de 1485 depois de Cristo, o cultivo paciente da família Stanley por Margarida rendeu seu dividendo final. No campo de Bosworth, no dia 22 de agosto de 1485 depois de Cristo, Ricardo III morreu lutando na lama de Leicestershire. As forças Stanley, posicionadas para apoiar Ricardo, em vez disso, se voltaram contra ele em uma traição que Margarida havia orquestrado através de anos de manipulação cuidadosa. Seu filho era rei da Inglaterra. Após 28 anos de separação, 14 anos de exílio e décadas de planejamento paciente, Henrique VII havia triunfado. Margarida tornou-se a mulher mais poderosa da Inglaterra, mas nunca voltou a desfrutar da simples relação de mãe e filho que lhe havia sido roubada pela necessidade política. Margarida viveu para ver seu filho estabelecer a dinastia Tudor, casar-se com Isabel de York para unir as casas em guerra e gerar o príncipe que se tornaria Henrique VIII. Ela morreu em 1509 depois de Cristo, poucos dias após a coroação de Henrique VII, tendo completado um arco de ambição que começou na câmara de parto, ensanguentada no castelo de Pembroke. O custo do sucesso de Margarida não pode ser calculado em termos simples. Ela sacrificou seu corpo para dar à Inglaterra um rei, sua maternidade, a necessidade política, sua felicidade pessoal, a ambição dinástica.
a menina de 13 anos gritando no parto, no castelo de Pembroke. Nunca poderia ter imaginado a mulher em que se tornaria a mãe do rei, a fundadora de uma dinastia, a mulher que terminou com as guerras das rosas através do amor maternal transmutado em ouro político. Na abadia de Westminster, onde Margarida Bowett jaz em sua tumba de mármore negro, os visitantes podem ler a inscrição em latim que resume uma vida de conquistas extraordinárias construídas sobre um sacrifício extraordinário. Mas eles não podem ouvir os ecos daquele grito. De tanto tempo atrás, o som de uma menina em agonia, trazendo ao mundo o futuro da Inglaterra. Esse som e a história que começou permanecem enterrados nas paredes de pedra de um castelo galês, onde as ondas do Atlântico ainda batem contra os penhascos e o vento ainda uiva através das pedras antigas, carregando sussurros de uma menina que se tornou rainha-mãe através de um sofrimento que nenhuma menina deveria jamais suportar.